Olá, pessoal, muito boa noite. Eu sou Marilene Matos. Estamos dando início a uma live cujo tema é um tema que tem despertado paixões de um lado ou de outro na sociedade. A gente vai começar a falar sobre a reforma administrativa, que é objeto da PEC 32 de 2020. Então, vou falar um pouquinho sobre o meu currículo. Eu sou advogada, servidora da Câmara dos Deputados, professora universitária, mestre em Direito e agora doutoranda em Direito também, com muito orgulho. Então, vou passar a palavra para a minha para a co-professora aqui, que vai atuar junto comigo, a gente vai dar uma aula conjunta, é a professora Virgínia Machado. Virgínia, você tem a palavra para fazer a autoapresentação. Obrigada, querida. Boa noite a todas e a todos que estão aqui com a gente hoje com o Verbo Jurídico. É um prazer imenso poder falar com vocês, ter a oportunidade de ladear esse evento com a minha querida amiga e ilustre jurista, professora Marilene Matos. E o tema realmente é um tema extremamente relevante, com discussões muito importantes para a sociedade brasileira de uma forma geral. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou a professora Virgínia Machado, eu sou mestra em Direito Público, sou servidora pública do Estado de Minas Gerais, na assessoria do Corpo de Bombeiros do Estado, sou professora em pós-graduação, graduação e preparatórios para concursos públicos e OAB, tá certo? Também sou pós-graduada em Direito Processual. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Bom, professora Virgínia, vamos então começar a falar sobre o objeto da nossa live, né? A Vamos famosa sem PEC da demoras. reforma administrativa. Essa PEC, ela nasce do Executivo Federal, né, que envia para o Uhum, Congresso Nacional, com a proposta de fazer uma reformulação da administração pública, né? A sim. última reforma que a gente teve foi feita mediante a emenda constitucional 1998. Então, quando me perguntam, é necessário uma reforma administrativa do Estado? Eu respondo que sim, porque a última reforma que a gente teve tem mais de 20 anos. Então, a gente teve Uhum, muita evolução nesse período, né? Evolução tecnológica e teria que ter adequação, reformulações do funcionamento da máquina administrativa. sim. Então, essa reforma que o governo mandou, né, baseado nesse objetivo, né? Então, o argumento é que o serviço público ele é ineficiente, ele é caro, ele é lento, ele não oferece o que a sociedade precisa, então tem defeitos, né, na atuação dos agentes administrativos, e a PEC iria solucionar esse defeito. Em contrapartida, ela iria baratear o serviço prestado né, à população. Então, teria um Uhum, enxugamento da máquina do Estado. Foi constituída uma comissão especial, né? Desculpa, primeiro a PEC passou pela CCJ, teve o primeiro juízo de admissibilidade, ela está terminando a sua tramitação na comissão especial. uhum, Terminando a tramitação na comissão especial, ela vai para o plenário, né, uhum. para ser já apreciada. Hoje a gente tem esse termômetro, quando voltar, amanhã os deputados estão de volta e provavelmente vai terminar o ciclo da comissão especial e a PEC então irá para o plenário. Uhum. Eu gostaria agora vou passar a palavra para você falar sobre a sua visão geral, né? O Estado precisa dessa reforma administrativa, os serviços públicos são caros, são ineficientes mesmo. Como é que você vê, assim, em geral, o funcionamento e os argumentos que o governo utilizou? Pois é, minha amiga, eu acho que a gente tem que fazer uma pequena digressão, obviamente, na emenda constitucional 19, como você bem retratou, que fez a alteração, né, nas disposições relativas à administração pública trazidas pela Constituição, mas a gente tentar observar o que essa emenda ela tentou trazer junto com ela. O modelo de gestão pública que nós tivemos a partir da emenda 19 é um modelo baseado no gerencialismo, ultrapassando os domínios da administração burocrática que nós tínhamos até então, com a inserção do princípio da eficiência, a ideia de uma administração pública de resultados. O que se busca com essa administração, com esse novo modelo, baseado aí em experiências principalmente da Europa, vindo com a reforma administrativa do aparelho do Estado, introduziu. A grande questão é que o sistema que nós temos com relação aos cargos, ao emprego público de uma forma geral, é um sistema meritocrático de maneira
vamos dizer assim, de maneira geral. Em que sentido, professora? Nós estamos falando de acesso por concursos públicos de provas ou provas de títulos, que permite uma escolha objetiva, né, por critérios definidos de maneira objetiva em edital, e isso reflete com o resultado de servidores que foram inseridos de maneira isenta, vamos assim dizer. Eu entendo, professora, que nós precisamos, sim, de ter alguns ajustes no funcionalismo público brasileiro. Isso é inegável. Contudo, eu não considero o funcionalismo, e eu acredito que você possa corroborar comigo enquanto servidora pública também, eu não considero o funcionalismo público brasileiro, o serviço público brasileiro, por total ineficiente, por total caro. Definitivamente não. Se fizermos uma análise e comparando, né, fazendo uma análise comparada com o direito internacional e até mesmo em relação aos gastos públicos em outros países com funcionalismo, nós não somos esse absurdo de gasto com servidores. Talvez alguns uma afirmação que se dissemina com bastante frequência é que tem muito servidor na administração pública brasileira. Mas aí a gente tem estudos que mostram que a proporção entre os servidores e cidadãos não é alta, pelo contrário, ela é baixa, né? Ela é muito Porque baixa. a gente tem um país absurdamente grande, né? Com a população grande em comparação, por exemplo, com Portugal, com a Argentina. Sim, sim. Eu sempre falo, às vezes, nas minhas turmas preparatórias para concurso, até mesmo na graduação, porque a gente tem duas realidades, e você sabe disso. Quando estamos em uma turma de graduação, há um pensamento que o serviço público é ineficiente, que o gasto é demais, e as turmas preparatórias de concurso são aquelas que queriam mais vagas. Mas quando a gente pega como exemplo básico a realidade, por exemplo, das polícias federais e rodoviárias federais. O número efetivo, e aí eu não estou falando nem de cargos que sejam de policiamento, eu estou falando de cargos administrativos. O número efetivo é muito baixo frente à necessidade, como você mesma disse. Nós estamos num país continental em tamanhos e proporções, e que o número de servidores é infinitamente baixo. E se a gente pensar numa atividade essencialmente estatal, como atividade de fiscalização aduaneira, como que são os nossos portos e aeroportos em termos de auditores e analistas da Receita Federal? O número é muito baixo. E o INSS, professora? Não. Aí, se a gente for falar de INSS, a gente realmente entra em desespero, né? Ou seja, a gente tem, então, um argumento falacioso de que tem um inchaço da máquina pública brasileira. Então, beleza, a proposta deveria apontar caminhos para diminuir o inchaço. Vamos lá, então, vamos lá com muita calma nessa hora. A proposta traz, então, uma modificação profunda na forma de ingresso no serviço público, correto? Então, hoje, o que a gente tem? A gente tem servidores efetivos que eles entram pela via do concurso. E a gente tem, assim, bem a grosso modo, servidores comissionados que são de livre provimento e exoneração. Então, a proposta ela vai trazer 5 novos tipos de vínculo. A modificação é brutal, porque ela vai trazer, primeiro, o servidor comissionado, ele continua, né? Que, na verdade, não vai ser mais FC, vai ser cargo de liderança e assessoramento. Então, o atual FC e o cargo de livre nomeação e exoneração, ele passa a ser o cargo de liderança, né? Sim. Aquele cargo de livre provimento. Aí a gente tem um outro vínculo chamado vínculo por prazo determinado, que hoje seria o temporário de hoje, né? Sim, sim. Que é contratado em caso de endemia, de urgência, numa pandemia, você contrata mais médicos, por exemplo, para determinado município, que está tendo mais demanda. Só que aí você já contrata para aquela necessidade sazonal, né? Então, seria o vínculo por prazo determinado, tá? Teria o terceiro, que seria a carreira típica de Estado. Eu estou colocando aqui terceiro, mas é a ordem, não necessariamente a ordem que está na PEC. Sim. Mas a gente teria, então, o cargo típico de Estado, né? A gente teria o cargo
aquele cargo, vínculo por prazo indeterminado, que hoje é o grosso, né? Que é o servidor estável, mas que não é carreira tipo de Estado. Então, Sim. seria o cargo por tempo indeterminado. Uhum. E a gente teria o vínculo de experiência, tá? O vínculo de experiência. É. Vamos ver como é que funcionam esses vínculos, né? Vamos lá. A gente começa, então, pelo cargo por tempo indeterminado, que Uhum. até segundo as razões lá da PEC, seria o grosso do funcionalismo público. Seria o que a Então, gente você, chama de servidores hoje, só para acho que os nossos, né, telespectadores aqui entenderem. Os nossos servidores, de grosso modo, né? grosso modo, seria o servidor por tempo indeterminado. Sim. Esse servidor por tempo indeterminado, ele não teria, obviamente, como o próprio nome diz, um prazo do exercício, mas ele não teria estabilidade. Ele poderia ser dispensado, por exemplo, se o órgão deixasse de ter necessidade, se o órgão deixasse de ser necessário, se a administração resolvesse por meros critérios de conveniência e oportunidade, se extingue o vínculo sem nenhum problema. É simplesmente um cargo por tempo indeterminado. Aí a gente teria a carreira típica de Estado, que seriam, a lei iria determinar qual seria a carreira típica de Estado conforme a PEC prevê. Sim. Então, hoje, o que a gente tem? Hoje se entende, tem mais ou menos um entendimento de que juiz, né? O que mais? Uhum. Auditor, Doutor, delegado. delegado, esses cargos que só poderiam ser exercidos pelo Estado seriam os cargos típicos, que Típicos. seria o Uhum. único vínculo que teria estabilidade, o único, com estabilidade, né? Beleza. Então, esse cargo de liderança e assessoramento tem aí uma observação. Hoje a gente tem o quê? A gente tem a FC, que a Constituição diz que ela é privativa do servidor efetivo Carreira. de Uhum. carreira. O vínculo, o cargo de liderança, ele seria, não teria essa exigência. Então, você liberaria, aumentaria o número de pessoas fora do quadro ocupando esses cargos de liderança. Você, na sua experiência, você está no serviço público também, você acha que esses cargos iriam para algum servidor efetivo? Olha, as chances são remotas, né? A gente tem uma situação que nesses cargos, como você mesmo deixa aí, nos falou, há uma possibilidade. Quais os limites para eles? Quais os limites de quantitativo, de exigências mínimas? Qual a justificativa? Eu estou falando aqui de Minas, você está falando do Distrito Federal. Qual a justificativa que essas unidades federativas teriam que apresentar para a criação? Alguém vai falar questão de orçamento, mas, enfim, estamos falando mesmo de um loteamento de cargos a partir de então. Né? E para os servidores de carreira, eu não vejo muitas chances, não. Porque, como cargo, você pode trazer qualquer pessoa, então a tentação do poder é muito grande, né? Tentação de ser usado para eu indicar um amigo, para eu indicar um afilhado, para eu usar como moeda de troca política. O Né? O famoso ser humano, loteamento. infelizmente, quando ele tem muito poder na mão, e por trás das instituições estão os seres humanos, né? Uhum, Então, o que na minha visão, como servidora e como administrativista, que eu acho que a professora Virginia, né, pelo que ela já falou, ela vai uhum. concordar, isso propiciaria um aumento de cargos de gente que não é dos quadros exercendo atividade administrativa, certo? E sabe o que é mais interessante, professora? É que na exposição de motivos da PEC, que o governo federal apresentou, que, como você mesma disse, isso é um projeto de emenda trazido pelo Executivo Federal, né? Então, tem uma exposição de motivos que o acompanha. O mais interessante é que uma das justificativas é que o serviço público ele é muito caro, é que se gasta muito, a gente precisa reduzir, que em mais ou menos uma das informações que eles trazem são dados vindos do Banco Mundial, mas é apenas esses dados, não temos ali um estudo técnico profundo sobre o funcionalismo público brasileiro, sobre as estruturas por unidades federativas, ou pelo menos por níveis de unidades federativas, porque a realidade federal é muito diferente das estaduais, que é absurdamente diferente das municipais. Então, fala-se muito dessa questão de, vamos diminuir o Estado, vamos baratear o gasto do Estado com o funcionalismo público. Mas na hora em que você permite critérios amplamente discricionários para ingressar pessoas ao bel prazer e à mera conveniência, isso é um perigo. Isso é temerário para os cofres públicos. Tá certo? Eu vou Porque te falar de uma qual é o experiência no limite? meu órgão.
O que que Uhum. acontece? Hoje a gente tem a FC privativa de servidor na Uhum. Câmara. E a gente tem o cargo de natureza, como é que é? Cargo de natureza especial, que é o cargo de comissão, que ele pode ser para servidor, mas pode ser para quem é de fora. cem por Sim, cento dos cargos ele é ocupado por quem é de fora. Porque não se vai gastar uma moeda política nomeando um servidor efetivo. Então, sim. na prática, é isso que eu vejo. Então, se você leva isso para o nível que a reforma está propondo, então eu diria que a grande maioria desses cargos de liderança seriam ocupados por pessoas fora do quadro da administração pública. Com certeza. E você falou uma palavra muito importante relativa a esses cargos. Liderança. São cargos estratégicos dentro da rotina administrativa. E como que você entrega, e aí eu acho que é um ponto muito sensível, que a gente precisa explorar isso, e esse debate ele precisa ser nesse sentido, como que eu entrego cargos estratégicos de liderança, de altas decisões dentro da administração, apenas a pessoas alheias a essa estrutura. E atenção, se eu for indicada, suponhamos que a professora Marilene me indique que ela tem esse poder, essa competência de me Já indicar para está um... indicada já. Obrigada. Me indicar para um cargo desse. Maravilha, eu vou ficar extremamente grata, olha que honra, etc. Mas há uma tendência, e aí é aquilo que a gente até sempre fala, eu preciso garantir o meu sustento e da minha família. E esse cargo é a forma com que eu tenho. Logo, eu não quero arriscar perdê-lo. Claro, se a professora Marilene, que eu acredito que nunca faria isso, mas suponhamos que ela seja tomada por uma personalidade completamente avessa a quem é, vire para mim e fale, Virgínia, faça isso em desconformidade, ainda que ela não fale claramente, mas que eu faça essa interpretação, haja vista que noções básicas de legalidade todos nós temos, eu vou falar com ela não, e a hora que eu falar não, ela vai virar e falar, ok, passa no RH, sua exoneração vai ser publicada amanhã. Isso. Olha o perigo que a gente vai estar colocando o Estado. Gente, nós estamos falando de procedimentos de licitação. Nós estamos falando de contratações públicas, de aditivos contratuais, seja pela lei de licitações antiga, a 8666, seja pela lei nova, você vai estar entregando a máquina pública a pessoas que, não que elas estejam de má fé, mas há um risco muito grande de se corromper pela necessidade de se manter naquele cargo. Pela Por sobrevivência, pelo próprio instinto de sobrevivência. uma pressão política. É dificílimo. Quem trabalha na iniciativa privada aqui, nós trabalhamos, além dos cargos que a gente tem, olha o quanto que muitas das vezes a gente aceita certas situações na iniciativa privada com medo de perder o emprego. Só que aí Gente, você não está lidando com dinheiro público, você não está não, lidando. A Câmara, por exemplo, dos deputados, ela tem um orçamento, acho que é comparável a São Paulo, uma coisa assim absurda, olha absurda. só. Então, assim, tem que ser visto com muita seriedade. Tem que ser visto com muita seriedade. A gente tem que ter esse cuidado e eu queria deixar muito claro, assim, e eu falo muito isso. As pessoas, a sociedade em geral, ela criou uma máscara negativa, uma afeição negativa com relação ao funcionário, ao servidor público. Como alguém que está ali só para se aproveitar do Estado. Gente, infelizmente já tivemos situações assim. Nós nascemos, a gestão pública brasileira, ela nasce num modelo extremamente patrimonialista de privilégios, tá? Aí eu estou falando do Brasil logo após a primeira Constituição, os primeiros modelos de gestão pública brasileira, que durou até a década de 30, realmente. Ainda temos, a gente chega até onde a gente está hoje. Mas a grande maioria das pessoas que trabalham no serviço público são pessoas aguerridas pela causa, que amam o que fazem e que entendem a importância de retribuir a sociedade em forma de serviço pelos impostos e pelos sacrifícios que a sociedade tem. Então, por exemplo, eu trabalho para o Corpo de Bombeiros Militar. Nós eu analiso editais de licitação, professora, a ponto de eu falar,
Se você vê uma viatura do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais hoje andando em qualquer lugar, saiba que aquilo ali passou pela licitação, desde a manutenção, as rodas, a viatura, tudo. Então, se não tem servidor público aguerrido, com vontade de desenvolver essa atividade, estaria a viatura parada, e não está. Doutora Virgínia, você tocou num ponto que é ligado a outro, que a gente ainda vai chegar lá para falar com mais calma. Vamos supor que o servidor público ele realmente esteja muito folgado. Ele está folgado, ele está fazendo o trabalho dele ruim. Beleza, esse servidor público está ruim, vou tirar a estabilidade dele. Você acha que vai melhorar tirando a estabilidade ou vai piorar? Porque o que acontece? Aqueles que têm proteção política, eles vão continuar não fazendo nada. Eles vão continuar não fazendo nada. Agora, aquele que não tem proteção política, ou ele vai ser colocado para fora, ou ele vai ser perseguido. Então, a estabilidade, a gente vai chegar lá ainda para falar sobre isso, ela protege, não é o servidor, ela vai proteger o cargo, proteger o exercício do cargo. Se você retirar a estabilidade do servidor, você não vai melhorar o serviço público. Isso aí, para mim, é muito claro, né? Não, para mim também. Mas a gente vai chegar nesse ponto com mais detalhes ainda. É só uma frase: estabilidade não é perpetuidade. Não é perpetuidade. É aí que a gente vai chegar. Mas aí a gente tem esse probleminha, né? Essa proposta do governo, que eu acho que não é meritoriamente boa, de abrir totalmente o cargo comissionado para quem é de fora. Eu acho que não é boa. Aí a gente vem com o segundo vínculo, que é o vínculo por prazo determinado. Hoje, o que a gente tem no sistema jurídico brasileiro? A gente tem esses vínculos com prazo determinado, 1 ano, 2 anos, para necessidades sazonais. O IBGE tem que fazer o censo, eu vou contratar por tanto tempo. Está tendo uma pandemia, eu vou contratar enquanto durar a pandemia. E a seleção para esse vínculo com prazo determinado, ela não é concurso, ela é uma seleção simplificada. Ela é uma entrevista, ela não é um concurso público. Ela não tem todas aquelas garantias do concurso. Não. Né? Beleza, só que tem um problema. A PEC está propondo esse vínculo por prazo determinado e ela está abrindo a possibilidade de que ele seja feito sob demanda, o que é bastante subjetivo. Sob demanda de quem? Do prefeito, do diretor do órgão, do presidente da estatal. Como que vai ser essa demanda? Simplesmente dizer que tem necessidade, eu posso fazer? E aí? Quero a sua visão, professora. Olha, professora Marilene, eu não vou falar, a gente conta os milagres, mas não conta os santos, até claro. Porque, mas a gente tem unidades da federação que se aproveitaram por muito tempo do artigo 37, inciso 9 da Constituição, que traz a contratação temporária, como a senhora acabou de falar. A contratação temporária, como mando constituinte, é para necessidade de excepcional interesse público. Aí o excepcional se torna corriqueiro, é isso? Eu costumo falar, como você mesmo disse, a questão da pandemia. Então, a gente precisou de mais médicos, mais fisioterapeutas, mais enfermeiros. Justifica-se a pandemia indo embora, se Deus quiser, exonera essas pessoas, encerra-se os vínculos. A grande questão, que em algumas unidades da federação, geralmente, eu costumo dizer que lá em Virgínia-Holândia, cargos da educação passam por isso. E aí eu penso... Ou seja, a educação é totalmente previsível, ela não é excepcional. É uma necessidade permanente. Na educação básica, menino nasce todo dia. Se eu sou gestora do município ou do estado, eu tenho que prever, olha, daqui a 4, 5, 6 anos, essas crianças vão estar na escola, eu preciso de professor. Qual é a justificativa para eu contratar temporariamente professores? E aí eu vou trazer até para a área da saúde, com relação a médicos mesmo, de unidades de saúde, de enfermeiros de unidade de saúde, de você fazer contratações temporárias. Olha a insegurança para os contratados, porque eles sabem que estão ali por prazo determinado, e olha o risco com relação a esse serviço. E qual é a justificativa? Agora, se nós já estamos em situações que são inconstitucionais, agora você imagina quando isso se constitucionalizar. Porque aí o que vai acontecer? Hoje, pelo menos, o gestor que faz isso, e a necessidade não é excepcional, ele corre um risco, ele faz correndo o risco de ter problemas mais adiante, com o TCU, com o Tribunal de Contas.
Ou se passar do jeito que está, ele não tem mais risco, não, é uma demanda, sob demanda. Basta ele informar que é. Aí Acabaram você as abre, carreiras. aí você abre, ou seja, você diminui o número de servidores profissionalizados e concursados. Então, temos isso com esse vínculo por prazo determinado. Aí depois a gente vem com o cargo tipo de Estado, com as carreiras tipo de Estado, que Deixa só seria, eu fazer uma observação, você me desculpa antes de você avançar, claro, com relação aos temporários. Para que fique bem claro, os cargos temporários, as pessoas que são temporárias, elas não criam vínculo com o Estado que não seja de função a ser exercida. Em contraprestação a um valor que nós vamos chamar aqui popularmente de salário, ok? Com direito a férias, a 13º acabou. Não existe carreira, não existe ascensão. Senhores e senhoras, qualquer um de nós somos motivados pela sensação de crescer enquanto profissionais. Se isso não existir, qual a sua motivação de desenvolver novas técnicas de ensino, novas técnicas relativas à saúde, à relação à própria gestão? Nenhuma. Eu vou ganhar esse valor até morrer. Eu não tenho então iria ter crescimento um impacto profissional. negativo na eficiência, na melhoria da prestação do serviço público, É né? contraproducente. Mas obrigada, era só isso que eu queria comentar. É uma ótima observação. Mas aí, prosseguindo, a gente teria, então, o cargo típico de Estado, que seria o único que teria estabilidade. Essa carreira típica vai ser determinada, a PEC está jogando para a lei, já começou a briga no Congresso. Os deputados estão brigando, porque eles querem já deixar na PEC que os servidores da segurança são carreira típica de Estado. Gente, o que é carreira típica de Estado? O policial militar é carreira típica de Estado, o professor. A briga política que vai dar para definir o que é, o que não é carreira típica de Estado para ter estabilidade vai ser uma coisa absurda. Vai ser assim aquele lobby, aquela loucura. E aí pode ter ou a Constituição já define o que é cargo típico de Estado, que eu acho impossível, porque são muitas carreiras, ou ela vai deixar para o legislador e vai vir briga por aí. É assim que eu vejo, muita confusão. E como é que vai ser? Né? A gente tá falando de carreira típica de Estado. Quando a gente explica as noções básicas de administração pública, a gente vai explicar a administração em sentido material, aí a gente fala, olha, são atividades da administração em sentido material, o serviço público, o fomento, a intervenção e a polícia administrativa, né? O poder de polícia de uma forma geral. E aí? Acabou, né? A gente vai ter que rever os nossos conceitos e essas atividades típicas de Estado enquadrariam onde? Será que o serviço de fiscalização seria típico do Estado? Ah, mas não é tão interessante que servidores de órgãos fiscalizatórios tenham estabilidade, haja vista que eles podem amanhã gerar algum desinteresse na atuação deles, para a Isso. gente. Aí vai entrar o viés político, né? Um juiz, um promotor de justiça, sabe, algo, um delegado da Polícia Federal, um delegado das polícias civis dos estados, nós estamos gerando um risco e um retrocesso de gestão pública inimaginável se o avanço dessa PEC se materializar, Não, mas professora. eu já vou fazer o link com outro problema. Eu já vou pular aqui para o vínculo de experiência. Ai, meu Porque é o Deus. seguinte, todos os cargos, desculpa, todos os cargos não. Então, o cargo tipo de Estado e o cargo por tempo indeterminado, que é esse também que teria concurso. Os únicos cargos que teriam concurso, então, seria a carreira tipo de Estado e o cargo por tempo indeterminado. Mas Uhum. o cargo por tempo indeterminado, ele pode ser dispensado porque a administração discricionariamente entendeu que não precisava mais. E pronto. Hoje, o que acontece? Se um órgão foi extinto, o servidor estável ele é posto em disponibilidade, aproveitado em outro, ele tem a garantia, né? A experiência dele é aproveitada em prol do serviço público. Sim. A PEC passando, não. Extinguiu o cargo, simplesmente acabou. Não tem estabilidade. Beleza. Então, o cargo por tempo determinado e o cargo tipo de Estado, eles vão ter um vínculo de experiência. Que significa o quê? É tipo um trainee. Então, a pessoa faz o concurso de provas, de título, de provas, enfim. Depois, ela passa, né, vamos supor no caso do juiz, passa por uma prova oral. Depois, ele vai ter que submeter um vínculo de experiência, porque a PEC diz que só vão ser estabilizados o mais bem avaliado. Só vai ser efetivado o mais bem avaliado. Então, o que é esse mais bem avaliado? Agora você imagina um juiz
que ele está no vínculo de experiência. E ele precisa ser bem avaliado, porque se ele não for bem avaliado, todos aqueles anos dele de preparação ele vai perder tudo aquilo ali, não vai ingressar na carreira da magistratura. Então, durante esse vínculo de experiência, ele tem que ser bem avaliado. Será que ele vai dar decisões em sentença pensando em ser bem avaliado? O que é que você acha? Será que um delegado ele vai atuar ali pensando, preocupado em ser bem avaliado, em ser efetivado os mais bem avaliados? E aí eu vou trazer outra provocação aqui, doutora. Você já deve ter passado por isso. Eu já vi, presenciei, vou fazer igual você, falar o milagre, não falar o santo. Eu já vi, na minha experiência na administração pública, pessoas muito eficientes, trabalhando bem, começarem a não ser desejadas em determinado órgão. A gente não pode esquecer que por trás tem seres humanos, com insegurança, com problema. Agora, vamos imaginar que essa pessoa muito eficiente, ela esteja lá no vínculo de experiência, naquele órgão. E aquela pessoa que ocupa aquela direção olha e fala, meu Deus, que perigo esse concorrente. Será que ela vai ser mais bem avaliada? Aí eu vou passar a palavra para a doutora Virgínia. Olha, eu vou te falar que, além disso, eu fico imaginando a guerra que vai ser entre os seres humanos na experiência. Um querendo sabotar o outro, um querendo passar a perna no outro para ele, porque aí vira o Big Brother. Ele quer ficar no serviço público, ele quer ser efetivado. Gente, a gente vai ver situações assim, loucas mesmo. Mas, assim, além dessa briga entre eles, e eu chego aonde você comentou, essa experiência, pelo que a PEC nos orienta, será uma etapa do concurso. Uma etapa do concurso. Como que... E aí, na minha cabeça, eu não consigo entender. Se é etapa de concurso, ainda não houve nem o provimento, nem a investidura. É uma loucura, né? Você está falando, foi nomeado? Como é que vai ser nomeado? Nomeado para tomar posse como? Você vai tomar posse como interino? A gente vai voltar a uma figura de interino aqui no Estatuto dos Servidores do Estado aqui de Minas, porque é uma legislação recente, viu, gente? De 52, só para vocês entenderem. Tinha a figura do interino. Então, a gente vai ressuscitar isso. E qual a legitimidade dos atos? Porque aí a gente vai poder questionar a questão de legitimidade dos atos que serão produzidos. Se você... Na experiência de juiz, como que você profere uma decisão de mérito? E se amanhã você não passar na sua experiência... Como ficam decisões proferidas? Qual a segurança? Que não é um servidor público. Ele não é servidor público. Aí eu vou pensar comigo, jurisdicionada, que recebi essa sentença de um juiz que não é mais juiz porque ele não conseguiu se garantir como juiz. Então, ele nunca foi. Gente, é até difícil da gente explicar, porque na cabeça ela não encaixa. Nós temos um roteiro. Eu acredito, com todo o respeito à área técnica que auxiliou ao governo federal, né, com a devida vênia, como eu reitero, que auxiliou o governo federal à elaboração da PEC, a noção de como procede. As etapas, desde uma elaboração de edital de um concurso até o momento do início do exercício, deveria ficar muito claro. Isso deveria ficar muito claro, porque a gente está falando de alguém que está numa fase de concurso e que vai exercer função do concursado. Como se fosse agente público, como se fosse agente público. Ele é agente público ou não é? Porque o indivíduo, quando ele está durante o período do concurso dele, ele não é agente público. Ele não é. Se você estiver fazendo uma etapa de um concurso para juiz hoje, uma prova de sentença, uma prova oral, você não é juiz. Como que você vai ser juiz amanhã? Eu fico assim, me perguntando como que isso vai se proceder na prática. Por isso que eu... Agora imagina também o estímulo que alguém tem para entrar no serviço público, né? Eu vou estudar aqui, a gente sabe uma prova, né? Os concursos, todos são difíceis hoje, todos são muito difíceis. Não tem nada fácil. Não mais, né? Então, promotor, juiz, ele estuda, são várias etapas, né? A etapa objetiva, a etapa subjetiva, a etapa da fase oral, aí depois ele é o trainee, ele não sabe se ele vai entrar, imagina. Né? O vínculo do tipo de Estado, esse vínculo de trainee é 1 ano, né? Depois ele tem que passar ainda por um estágio probatório. Ele tem, esse vínculo não é o estágio probatório, tem um estágio probatório, que vai avaliar outra coisa.
porque só vão ser efetivados mais bem avaliados, que depois passarão pelo estágio probatório. Então a pessoa pensa, nossa, vou dedicar tanto tempo da minha vida à preparação, concurso, vou ficar aqui exercendo, quanto tempo da minha vida eu vou ficar? Será que isso também, né, não provoca um impacto negativo na atratividade de pessoas boas para os cargos públicos? Com certeza, e eu acredito que a própria ideia que a Constituição trouxe com o estágio probatório, lá no artigo 41, é que durante esses 3 anos, e se a gente for analisar os estatutos, como por exemplo a 812, que é o Estatuto dos Servidores Civis da União, ela fala que ao final do estágio ele vai ser realmente avaliado, vão ser analisados critérios de eficiência, de produtividade, de proatividade, de responsabilidade do servidor. Né? É o que eu sempre falo, gente, tem que ver se casou o cargo com aquela pessoa, porque às vezes... Mas é o grande nó, doutora. Por quê? Eu falei isso esses dias. O argumento é o seguinte, esse estágio probatório ele é inefetivo, não estão avaliando como deveriam. Se não estão avaliando como deveriam, por que irão avaliar o vínculo de experiência? Então, você tem que mudar uma cultura. A lei, a PEC, ela não vai resolver o problema, ela vai agravar, criando outros problemas. Vai agravar. Hoje, então, é o mesmo argumento que a gente usa para o fim da estabilidade, que eu acho um desastre também. Aí, vem a estabilidade como uma blindagem do mau servidor, né? Aquele servidor é péssimo e a gente precisa livrar o Estado desse mau servidor. Hoje a gente tem instrumentos para livrar o Estado do mau servidor? Bom, salvo engano, né, professora, o artigo 41 da Constituição resolve o nosso problema de novo. Eu volto a falar o que eu comentei há segundos atrás. Estabilidade não é perpetuidade. Existem 3 instrumentos básicos que pode retirar o servidor do seu cargo, ainda que estável. Que é uma sentença judicial, a gente pode comentar situações como improbidade administrativa, se ele for condenado, ou por crimes contra a administração. Nós temos o PAD, o processo administrativo disciplinar, todo estatuto vai ter a forma. Então, por faltas funcionais não significa apenas crime. Existem nos estatutos as hipóteses de faltas funcionais que ensejariam a demissão do servidor. Demissão é realmente o fim do vínculo com fins de punição e ainda avaliação periódica de desempenho. Olha, se ele pode não ter cometido nada de errado para fins disciplinares, nem para fins de um processo judicial, mas ele não traz rendimento, ele não traz resultados positivos. Para que aí eu vou trazer outro fato da minha experiência, tenho certeza que você vai concordar, porque eu acho que é do geral. Uhum. A gente tem uma cultura eu tinha até um artigo que eu li muito interessante sobre isso. A cultura do servidor encostado, o que acontece na prática? Tem um servidor que ele resolve não trabalhar, e tem. Ele resolve não trabalhar, ele faz corpo mole, ele não entrega, ele entra contestado. Só que a gente tem uma cultura do gestor que não apura, porque apurar dá trabalho, tem que se dispor. O que ele faz? Ele vai pegar o servidor que produz e vai colocar para ele fazer o trabalho daquele que não está fazendo. Isso aconteceu comigo. Então, a gente precisa de uma mudança de cultura. Né? A gente precisa que o gestor utilize os instrumentos que a lei já dá, porque a desídia, ela já dá a demissão. A desídia da demissão, não cumprimento das suas atribuições dão demissão. Hoje você tem condições de avaliar as entregas efetivas de um servidor. Você pode avaliar. E agora o home office eu achei excelente para isso, porque ele desmascarou gente completamente que trabalhava. Então a pessoa ia ali, coloca os processos, finge que o processo vai no café, vem aqui, é super simpático, e meio que confunde. Agora não, agora é objetivo. O que você entregou esse mês? Passou ali no sistema? É interessante, fazendo só um comentário. Hoje eu tive uma reunião com o meu superior, né? Como eu trabalho no ambiente militar, o meu superior é um militar, ele é um capitão. E eu comentando com ele sobre essa questão, porque nós estamos no sistema remoto aqui no estado, mas já se autoriza a volta de 50% do efetivo. E a gente estava discutindo justamente sobre isso. Ele falou que durante esse período de home office, conseguiu-se apurar efetivamente a nossa produção. Ele falou, doutora, eu sei exatamente quem trabalha e quem não trabalha dentro do ambiente, o que produz e o que não produz. Eu não preciso estar vendo vocês aqui.
E é isso que a gente precisa pensar. A presença do servidor hoje, ela é monitorada por um sistema. Aí, no âmbito federal, vocês têm um sistema próprio, eu não sei qual é, se é o mesmo que a gente usa, nós usamos o SEI, em que dá para ver exatamente se você editou uma palavra num documento, isso vai ser mostrado. Então, a gente consegue ver, diferente do indivíduo que vai lá, bate o cartão, passeia no órgão o dia inteiro, toma um café, conversa sobre o churrasco do final de semana e não faz nada. E ele é super simpático normalmente, né? Geralmente são super boa O praça. servidor, ele é um fofo, ninguém quer contrariar ele. Não. E E sabe se o que é começar a colocar interessante? muito trabalho, ele começa a adoecer mesmo, aí ele entra com Sim. licença. Fica realmente debilitado. Sabe o que é interessante? Talvez o governo federal, né, a equipe técnica poderia pensar, ao invés de se retirar a estabilidade, por que não criar um projeto de lei ou então um estudo mais profundo sobre os meios de avaliação de permanência desse servidor? Né? Criar métodos extremamente eficazes de observar produtividade e eficiência desse servidor dentro do cargo que ele possui. Inclusive, a Constituição prevê a regulamentação da avaliação periódica de desempenho. Aí sim, eu acho que deve ter por meios objetivos. O que aquele servidor produziu? Mostra o que ele produziu. E aí, e também mudar uma cultura no sentido de responsabilizar o gestor. Você tem servidores sob sua gestão que você não cobra, então começa da cúpula, né, da alta administração. Sim. Do jeito que está, realmente é fácil você falar, não funciona, o estágio probatório não funciona, porque tem uma cultura de que, não, eu vou deixar, não vou me dispor. E essa cultura ela não vai ser resolvida pela lei, ela vai ser piorada com essas alterações que o governo está pretendendo. Vai bastante, viu? Vai, e a gente vai estar numa situação de uma insegurança pelos aspectos que a gente já comentou em relação a esse período de experiência, né? Que para mim isso é algo extremamente nebuloso, surreal. Eu não consigo enxergar isso faticamente, constitucionalmente. Eu acho que o autor ele quis transplantar uma sistemática de uma empresa, de uma multinacional e jogar para o serviço público. É como se você pegasse, sei lá, uma roupa aí que se usa ali no Alasca e de repente colocasse aqui no inverno brasileiro. Você veste, ela fica linda, mas ela não casa com a realidade. Não casa. Uma coisa é a realidade da iniciativa privada. Ali você pode usar o trainee, você não está mexendo com recurso público, é outra lógica. Sim, exatamente. Você tocou num ponto essencial. Ainda que nós passemos a tentar conceber tudo isso de um período de experiência, né, um teste, um período de garantia, enfim, não sei. Nós estamos falando de gasto público. E depois, se esse ser humano não passa no período de experiência, suponhamos, não tivemos aproveitamento no período de experiência por razões alheias aos critérios objetivos, porque eu não tenho um critério objetivo para definir quem vai ser aprovado ou não. Vamos fazer tudo de novo? Vamos iniciar um novo concurso? Quanto que custa, professora, toda uma etapa de concurso público até a gente ter o provimento do cargo? Uma publicação no diário. Você tem que treinar aquele servidor depois. Gente, é algo surreal. Você, quando ingressa no serviço público, você pode dizer isso para mim de uma maneira com maestria. A gente demora um período para gestar aquela função. Você passa por uma gestação na função até você entender aonde você está, para você literalmente depois conceber, falar, não, agora está aqui, agora eu sei o que eu estou fazendo, eu vou desenvolver minha atividade cada vez melhor. Porque tudo é um período de adaptação. Agora, se você tiver uma insegurança, eu não sei se eu vou estar aqui amanhã. Não vai. E você está ali se defendendo dos concorrentes, porque os outros que entraram com você são seus concorrentes. Você vai andar com escudo. Você vai andar com escudo na administração. Você vai ter medo de uma casca de banana ser colocada ali para você escorregar, cair, bater a cabeça. Sabe? Vai ser a teoria da conspiração, a teoria do bajulamento. Eu vou te falar mais. Eu já vi casos, também não vou falar o santo, em que o comissionado ele devolve parte da comissão para o político que indicou o cargo dele, certo? Eita. Devolve, e às vezes eu vi casos de devolver 80%. Beleza. Se a gente tem o trainee,
não precisa ser o político, né? Pode ser uma pessoa influente, pode ser o prefeito, ele chega e fala assim, olha, você dá um pedágio aí, porque eu vou usar minha influência para você ser bem avaliado. Você já pensou as possibilidades que se abrem de irregularidade com a porteira dessa? É interessante, né? A gente que trabalha nesse meio e que a gente vê tantas situações, o quanto que isso vai abrindo espaços e brechas para irregularidades monstras, além desse sistema, né, de comissionamento do gestor com base na remuneração do servidor. Você imagina o quanto que vai ter de bajulação para o gestor? Vai ser algo absurdo. Eu já tive situações, professora, de vir pessoas a me pedir consultoria e perguntarem assim, olha, eu acabei de passar no meu cargo, estou aqui há um ano, e o meu gestor falou que a gente pode aceitar presentes. Aí eu falo assim, mas presentes? Como assim? Como assim? Aí eu falo, presente, você está querendo dizer o seguinte, aquele calendáriozinho da Caixa, né, uma canetinha do Banco do Brasil, que às vezes a gente vê, isso é souvenirs. Ele, não, Virgínia, falaram comigo que até um salário mínimo a gente pode aceitar de presente. Aí eu falo, meu Deus, isso é fato, tá? Aí eu falei, não. Aí eu fui explicar para a pessoa que não fizesse isso, que, enfim, todas as consequências jurídicas. Agora, você imagina se você tem alguém que você depende para falar, ok, você continua, você vai dar um carro para essa pessoa, você vai fazer o que for, porque você precisa se manter ali, Você quer se manter no cargo. É desesperador. Então, a gente vê pelo desenho desses vínculos que estão sendo criados pela PEC, gestados pela PEC, a gente vê que eles não correspondem ao objetivo que o governo alega para a PEC, que é melhorar o serviço público. A gente não vê essa melhora, a gente não vê, e a gente não vê essa economia. Inclusive, teve pedidos, uma das críticas que se faz à PEC é a falta de demonstração do impacto financeiro dela. Na verdade, a PEC carece de estudos, né? Ela carece de estudos, de dados. Você não pode ir no achômetro, no achismo. Ah, eu vou fazer assim. É muito sério. É Eu muito não sério. posso pegar o zap que eu recebi da minha tia e falar que isso é base de estudo. Não pode, não pode. Outro ponto que eu acho bem problemático é essa PEC ser discutida agora, quando a gente está em pandemia ainda, quando o Congresso ainda não pode receber visitantes, não pode. Então, você não tem uma chance de ser, como é uma reforma muito grande, ela está alterando brutalmente toda a parte da administração pública, ela não está possibilitando uma discussão com a sociedade, ela não está possibilitando que os representantes dos sindicatos vá no plenário, fale com o seu deputado, uma manifestação da sociedade, porque hoje nem pode ter aglomeração. Então, assim, não é uma PEC que eu acho que o momento não é propício, porque ela tem um gap aí de conversa e diálogo com a sociedade. Doutora Virgínia, e tem um ponto muito grave que as pessoas nem sabem dessa PEC, que é pior do que isso aqui que a gente falou. Ele é pior. E eu vou te falar qual é. A PEC está ampliando o contrato de gestão, ou seja, tem um dispositivo ali que ele permite que a administração ela faça um contrato com empresas privadas, e esse contrato pode englobar prestação de serviços, qualquer serviço. Ou seja, trocando em miúdos, ela permite uma terceirização. Ela permite que a administração supra, ao invés de ter servidor efetivo, porque ali fala em prestação de serviço, mas ela não discrimina, pode ser qualquer serviço. Qualquer coisa. Então, a empresa coloca ali, ela terceiriza. Hoje a gente tem já, no meu órgão, por exemplo, tem terceirização de café, de atividades, Copa, alguma parte da segurança, da informática, mas a partir daí você terceiriza anything, qualquer das funções. E vamos ninguém está se dando conta, todo mundo está batendo muito estabilidade. Essa possibilidade da ampliação do contrato de gestão é gravíssima, gravíssima. O contrato de gestão, como ele é visto hoje, né, como a gente tem ele hoje no parágrafo 8º do artigo 37, ele vem com um objetivo claro de gerar eficiência. Né? É uma tendência de estabelecer metas para órgãos e entidades
Cumpridas as metas, a gente gera uma ampliação de autonomia financeira, orçamentária, gerencial, enfim. É bom, é um instrumento válido, mas na hora que você amplia isso para a iniciativa privada, é algo temerário, novamente. Para contratar com a iniciativa privada, nós já temos instrumentos trazidos pela Constituição. O artigo 175 da Constituição fala isso. Serviços públicos, eles podem ser prestados diretamente pela administração direta ou pela indireta e por particulares delegatários, nos termos específicos para tanto. Eu não preciso ampliar um sistema que tem um objetivo de gerar eficiência dentro da estrutura administrativa para trazer a iniciativa privada mais para dentro. Espera aí, o objetivo, então, da reforma é, aspas, privatizar o aparelhamento público? A impressão que dá é privatizar o aparelho público. Então, ou aumentar muito a terceirização. Então, essa terceirização, o que ela provoca? Né? A gente vê uma possibilidade, uma volta de um modelo de administração que a gente tinha pré-88, em que o gestor ele usava a máquina administrativa para ele, finalidade dele. Então, a partir do momento que eu posso fazer um contrato com o órgão administrativo e colocar meus servidores lá dentro, eu tenho um nicho de poder absurdo. Aquilo lá são meus empregados e estão sendo pagos pelo Estado. Olha que beleza. E olha que interessante, né? Eu, pessoa jurídica de direito privado, eu, empresa que busco um único objetivo na minha vida, que é lucro. É o único objetivo que a empresa busca, gente. Pode ter certeza na vida de vocês. Eu vou infiltrar dentro da administração, colocar os meus servidores e, assim, geralmente o empresário, ele não atua só no ramo daquela empresa, ele tem, geralmente, inúmeros outros investimentos. E aí a administração vai contratar futuramente para a prestação de um serviço, por exemplo, de copa, de jardinagem, de manutenção, com uma dessas empresas. Olha o risco que você coloca a gestão pública. Hoje, a gente trabalha com licitações, e eu acho que a gente tem que tocar nesse assunto, professora. Sim, bem lembrado. A gente trabalha com licitações e a gente está nesse período de transição entre os dois regimes, o de 93, da 8666, e o de 2021, com a 14133, que a gente está observando que a nova lei de licitações, ela objetiva profissionalizar com os servidores de carreira o andamento do procedimento licitatório, especializando esse servidor, trazendo servidores que sejam aguerridos e próprios da estrutura administrativa para poder assinar e chancelar que o dinheiro público vai contratar com a iniciativa privada, sim, mas de uma maneira correta. E como que a gente justifica isso agora frente à PEC? Tem que reformar a 14133. Porque ao mesmo tempo que o legislador ele deu uma orientação no sentido de uma profissionalização, e hoje a gente já tem uma situação complicada nos pequenos municípios, né? Eu tenho contato e a gente tem a notícia de que tem órgão que não tem um único servidor efetivo. A nova lei está exigindo que os servidores envolvidos em licitação sejam efetivos e com treinamento. Mas aí, vem a PEC e dispõe em sentido contrário. Ela fala, não precisa essa história de servidor efetivo, de concurso, não, vamos fazer diferente. E ela vem para a população que ela vai diminuir o gasto. Como que ela vai diminuir o gasto? Se com essa possibilidade de terceirização, você tem a mais-valia da empresa. A empresa vai ter que ter o lucro dela. Quando você tem muita rotatividade de servidores, que é o que vai acontecer, então você tem uma queda na eficiência. Uma pessoa que tem 10 anos de experiência, ela produz mais do que uma que tem que está na curva de aprendizagem. Então, e tem mais um outro ponto aí. A cúpula, realmente, quem está... Porque os altos salários na administração, que é um dos motivos também, dos argumentos para a PEC, os altos salários, eles são de quem está fora da PEC, né, que não vai ser atingido. É isso. Que é o Ministério Público, que é os juízes. Aí a PEC vem e fala assim, vamos acabar com essa história de mais de 30 dias de férias. Quem tem mais de 30 dias de férias no serviço público hoje são professores. Eles têm, porque o trabalho de professor é extremamente desgastante. Ele usa aqueles 30 dias de férias dele, das férias escolares, para preparar a aula, para si. Você sabe, quando a gente vem dar uma aula, a aula é a ponta do iceberg. Até a aula sair,
debaixo da aula, a aula é isso, e aqui debaixo dela tem um trabalho Oh, absurdo. Então, quem vai ser atingido mesmo é o professor, é porque professor. o resto do funcionalismo não tem notícia do resto do funcionalismo que tem mais do que 30 dias de férias. Aqui no estado de Minas, são 25 lindos dias úteis de férias. Então, se a gente pegar, pode ser até que dê uns 31, 32, mas, gente, isso não existe. A gente tem carreira, sim, como a professora falou, exceto o professor, que tem mais de 30 dias. Juiz, por exemplo, ele tem 2 férias por ano. Mas ele não vai ser atingido. Ele Ele não não vai é ser, atingido. exatamente, ele não vai ser atingido. Ele não vai sofrer com esse problema. Agora, se a gente já está falando de uma classe, como a professora Marilene nos orientou, que é altamente desvalorizada, desmerecida, desacreditada, Com desguarnecida, baixos salários. desguarnecida de qualquer privilégio, com plano de carreira absurdamente, desculpa o termo, ridículo, se você for para as unidades federativas. Você vai falar com essas pessoas que muitas das vezes suportam, e eu estou falando de educação pública, eu estou falando de escola pública, que suportam ali salas com 30, 40 meninos, e tudo lotado, com estrutura péssima, e essa pessoa não vai ter a condição de utilizar esse período para se preparar. Qual a qualidade do serviço que ela vai prestar? Se a gente já fala que a educação já não é tão boa como ela deveria ser, você imagina se você cria mais um critério de desmotivar esses professores? Eu não sei, assim, o objetivo não é melhorar o serviço público, me desculpe. O objetivo é privatizar o serviço público, é sucatear, é lotear cargos. A gente está com risco Olha, muito os grande. argumentos utilizados para a PEC, que de melhorar a eficiência, diminuir o gasto, ele não bate com o que a gente vê. E assim, eu não vi ainda nenhum administrativista elogiando a PEC 32 de 2020. Eu também Aí eu não. te pergunto, é necessária uma reforma administrativa? É necessária uma reforma administrativa. Qual era a reforma que a gente precisava que tivesse? Qual é a reforma? Bom, professora, entre outros aspectos que eu entendo que precisa acontecer, uma reestruturação com relação a regimes de privilégios para algumas carreiras isoladas, só que aí a gente está mexendo no calcanhar de Aquiles de algumas pessoas, inclusive as próprias carreiras de legisladores, a gente pode falar carreira, né? Mas a própria estrutura do poder legislativo com alguns privilégios, privilégios em outras carreiras que a gente não vê sendo atingida pela PEC. Né? Então, você olha para o Poder Judiciário mesmo, quando alguém vira e fala, os aspas, tá? O salário de um juiz é altíssimo, ele não vai ser atingido pela PEC. Mas aquele servidor de carreira lá que iniciou com um valor de remuneração de 2, 3 mil reais, ele vai ser atingido pela PEC. Então, assim, precisaria, na minha concepção inicial, e aí eu te peço até a sua posição, de uma reestruturação nessa ideia de privilégios para algumas classes específicas, porque, atenção, não são todos os servidores privilegiados, não, viu? Pelo Se você contrário, pegar... pelo contrário. Não, é a Quando a grande gente fala em servidor minoria. privilegiado, é a elite do serviço público, que é o topo da pirâmide. Para você ter uma ideia, a média salarial dos que não estão no topo da pirâmide é na faixa de 3 mil. Tem município que ele tem que dar um abono para complementar o salário mínimo, porque a remuneração daquele servidor não chega nem a um salário mínimo. E agora, né, com todo esse discurso do Estado mínimo, vamos terminar, né, diminui a função do Estado, tal. Só que a gente viveu uma pandemia, né? E aí a pandemia demonstrou o quê? Que a própria iniciativa privada ela recorreu ao Estado. Aqueles Uhum. próprios liberais falavam, não, é tal, meritório é iniciativa privada. Na hora do sufoco, veio a pandemia, Estado me socorra. Foram lá pedir para o Estado. E a saúde, né, que foi o grande nó da pandemia, quem foi oferecer? O Estado, o SUS, os médicos, os bombeiros, ficaram na linha de frente. Então, assim, achei muito bom a gente vir aqui falar, porque eu acho que é uma forma também de mostrar o outro lado para a população e mostrar para ela, cobrar para ela não ser tão enganada com o discurso que está na PEC, porque ela será a principal prejudicada. O serviço público tem como objeto prestar
para ser prestado para a coletividade. Então, a prejudicada, se o serviço público cair drasticamente, a qualidade vai ser o destinatário final, que é a população. Com certeza, professora. Eu acho que é uma oportunidade preciosa de estabelecer o uso da tecnologia no serviço público, colocar avaliações que melhorem, que retirem esse servidor Barnabé, estabeleça instrumentos que possam mudar a cultura de forma a não passar mais a mão na cabeça, porque isso acontece mesmo, acontece passada na mão da cabeça do servidor que não quer trabalhar, não quer produzir. Isso deveria ser feito. Essa reforma, eu acho que deveria ser pensada. Criar comissões isentas, e aí é uma coisa que eu sempre falo, porque muitas das vezes, quando a senhora fala em passar a mão na cabeça, a gente tem um problema. Geralmente, os setores responsáveis por analisar periodicamente, por parte, são pessoas que integram ali, vamos dizer, o mesmo andar em algumas situações, né? Todo mundo trabalha com todo mundo está no final do ano na festa, todo mundo está no casamento. A ideia é a impessoalidade. Por que não pensamos em desenvolver órgãos específicos, desnaturados, né, fora desse convívio, que façam uma avaliação impessoal, baseada em critérios objetivos, sem paixões ou sem ódios de qualquer que seja para aqueles servidores? E a gente consegue fazer isso, a iniciativa privada consegue. Por que nós não conseguimos? Nessa hora, eu acho que a gente tem que olhar para a iniciativa privada e pegar o exemplo, mas não privatizar o serviço. Não, porque, não. Senão a gente volta ao que era antes de 88. A gente volta à administração patrimonialista, a administração que é do gestor, que é... A gente quebra o princípio da impessoalidade total, que é um dos grandes pilares do sistema administrativo que a gente tem hoje, né? Sim, professora, o papo andou que a gente nem viu, né? Agora que eu olhei, viu? A gente está com mais de uma hora. Verdade. Assim, eu teria 1000 coisas para falar aqui. Eu também. Inclusive, a gente tinha preparado uma aula, pessoal, mas assim, o papo fluiu tão bem que a gente acabou não colocando os slides. Né? Mas agora que eu vi que a gente não colocou os slides. A gente não colocou. Mas, assim, sempre que eu faço live com a professora Virgínia é desse jeito, os mineiros falam muito, né? Eles falam demais. Brincadeira, viu? Eu também falo muito. Eu falo demais. Eu acho que é uma característica do mineiro, assim, a gente come pão de queijo e fala demais, né? Principalmente quando o assunto empolga a gente, né? E nós duas somos apaixonados pelo direito administrativo, né? A gente dorme, acorda, respira esse assunto, essa PEC, ela está aí no radar. E, assim, a nossa parte é essa, gente. A nossa parte é essa. A gente está aqui mostrando a nossa visão desconectada de visão política. É uma visão de administrativista, de estudiosa do direito administrativo e de quem tem experiência dentro da administração pública. Então, assim, esperemos bom senso, já teve algum bom senso no relatório de admissibilidade da PEC, porque o relator retirou uma possibilidade que a PEC previa do presidente extinguir por decreto entidades públicas, ou seja, o presidente poderia extinguir o IBAMA, poderia extinguir universidades federais, qualquer entidade, por decreto, sem passar pelo Congresso Nacional. E aí, na CCJ, na admissibilidade, essa parte foi retirada. Então, esperemos, teve várias emendas de vários deputados, tem uma frente aí de deputado que está trabalhando nisso, a frente Servir Brasil, né? E então, aguardemos. E estamos aí à disposição. A minha rede social, meu Instagram é Marilene Matos Advogada. Aproveito e falo a sua, acho que é professora Virgínia Machado, né? Profa Virgínia Machado. Profa Virgínia Machado. Estamos ao dispor, pessoal, para dúvidas, qualquer coisa, quem quiser encontrar a gente. E vamos nessa, vamos lá. E vamos esperar que surjam melhorias, né, nessa PEC. Que surjam melhorias ou então que ela não passe. Vou ser muito sincero, ou então que ela não passe, porque da forma que é quase que voltar ao período das trevas, sabe? Tá difícil defender, tá difícil. Tá bem difícil. E como a professora disse, sem qualquer visão política, visão aqui é jurídica. Nós somos administrativistas, a gente é estudiosa do direito administrativo e do direito constitucional. E desse ponto de vista, senhores e senhoras que nos assistem, é impossível a defesa. É impossível. Sinto muito.
Tem que melhorar. Concordo em gênero, número e grau. E vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Eu estou te esperando aqui para a gente comer um pão de queijo aqui em Brasília, que Você não pode vai vir, ser tão bom quanto o de BH, mas por aí ele chega perto da qualidade do pão de queijo de Belo Horizonte. com certeza eu vou e eu te convido novamente para vir aqui. A gente tem que marcar de você vir aqui para a gente, se Deus quiser, depois da pandemia, poder você conhecer os botecos de BH, que aqui a gente não tem restaurante, a gente tem boteco, e é muito bom, viu? É porque quando eu fui, estava em pandemia, né? Estava tudo Fechado, fechado. fechado. Mas mesmo assim, eu fiquei encantada com a simpatia mineira. A gente agradece e você também é uma pessoa maravilhosa, não tem como ser diferente. Então, um grande abraço, professora, grande abraço para quem nos ouviu. E a Um gente beijo a vai todos. se falando. Obrigada pela oportunidade, foi um prazer, viu, professora Marilene? Um prazer, obrigada ao Verbo Jurídico pela oportunidade, a todos e a todas que nos assistiram.